Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma santa porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Mateus, capítulo 6. Nós leremos do verso 9 ao 18. Mateus 6, do verso 9 ao 18. O tema da nossa mensagem nesse dia é Aprendendo a Orar com Jesus. Aprendendo a orar com Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Aprendendo a orar com Jesus. Esta é a oração do Pai Nosso. É a oração modelo. É a oração que Jesus ensinou. Em Lucas 11, esse mesmo texto é narrado da seguinte forma: Jesus está com seus discípulos e um deles faz uma das orações mais bonitas que a Bíblia registra. Ele volta para Jesus e diz: Mestre, ensina-nos a orar, como também João fez com seus discípulos. A primeira lição que precisamos entender e aprender é que nós não sabemos orar. Precisamos aprender a orar com Jesus, aprender a orar com o salmista Davi. A Bíblia está repleta de exemplos de oração, de exemplos de homens e mulheres de oração. E a oração é um exercício espiritual. Quanto mais você faz, melhor você ora. E por mais que você ore, por mais tempo que você passe em oração, as suas orações sempre serão ainda insuficientes. É por isso que o Espírito Santo intercede por nós junto a Deus até com gemidos inexprimíveis, como nos diz a palavra de Deus. Mas Jesus aqui, em síntese, não nos ensina uma reza, uma ladainha para que nós pudéssemos repeti-la continuamente para tentar dessa forma obter algum favor ou pela sua muita repetição, orando 10, 20, 30 Pai Nossos, pudéssemos adquirir a absolvição do pecado. Pelo contrário, Jesus nos dá um modelo, porque o próprio Jesus faz outras orações e no Novo Testamento também se registra outras orações. Como é que Jesus, então, inicia a oração modelo? Ele inicia pela coisa mais profunda e simples, mostrando quem é Deus para nós. É uma oração que se inicia com louvor, e Jesus já deixa isso claro. Pai Nosso. Não é um pai individual, é o pai na coletividade. Nós vivemos uma geração que primeiro vem o indivíduo e suas necessidades, depois o coletivo. A oração do Pai Nosso já mostra: Deus não é só pai de você. Existem outros filhos de Deus. Então não ache que Ele está a seu serviço 24 horas. Na sequência, Jesus mostra quem é Deus. Santificado é o teu nome. Deus é santo. E Ele requer de todos nós santidade. Porque se invocamos por Pai aquele que é santo, nos diz a palavra de Deus, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Ele está no céu, mas é nosso. Deus transcende a sua criação, mas também está próximo. Ele é tanto Deus de perto como Deus de longe. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele está próximo da sua criação. Por isso é importante nós entendermos quem é Deus. Venha o teu reino. O desejo de que o reino de Deus seja implementado de forma categórica é um desejo que deve arder em nossos corações.
É um desejo que todos nós precisamos almejar, porque o reino de Deus vem com seus valores, vem transformando essa presente era, é o domínio de Deus sobre os corações dos homens, daqueles que se rendem ao seu domínio, e esse domínio vai ser expandido até que em determinado momento da história ele será o domínio sobre todas as coisas. Nada escapará a esse domínio. A oração segue. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Porque nos céus Deus diz a um anjo, vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Não há discussão. O problema é que quando fazemos essa oração, nos esquecemos que, ao desejar que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu, isso exige e requer de nós obediência total. Nós muitas vezes oramos só querendo receber, mas a oração traz implicações importantes para nossas vidas. Se oramos dizendo, Senhor, que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu, eu preciso me preocupar com essa vontade de Deus para com a minha vida. Por exemplo, com a vontade de Deus de que eu viva uma vida de santidade, com a vontade de Deus de que eu proclame as boas novas de salvação, com a vontade de Deus de que eu participe ativamente da minha comunidade de fé, da minha igreja, e com a vontade de Deus de que eu abençoe aos necessitados, que eu me preocupe com a necessidade do próximo, que eu ame ao próximo como a mim mesmo. Tudo isso é vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui a gente precisa sempre lembrar, o compromisso de Deus é com o nosso pão diário, não é com o pão do mês, não é com o pão do ano. Deus se compromete em manter sobre as nossas mesas o pão de cada dia. Isso fere a nossa cultura, porque vivemos numa cultura de acumulação, uma cultura capitalista. Quanto mais você tem, mais você quer. E você quer acumular mesmo. E você quer acumular de tal forma que muitas vezes você não usa, você pode até jogar fora, até apodrece por falta de uso, mas você quer ter em abundância e cada vez mais. Mas o compromisso de Deus com você é com o pão de cada dia. Por isso, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É hoje, não amanhã. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Na mesma medida que eu perdoo o meu próximo, Deus me perdoará. Há uma associação, há uma união entre essas duas atitudes. Eu não posso requerer de Deus o perdão dos meus pecados se eu não consigo perdoar o meu próximo. Se não consigo perdoar as minhas feridas, o meu sofrimento. Isso é uma questão fundamental na ética do reino de Deus. A relação que eu tenho com o meu próximo implica diretamente na minha relação com Deus. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Porque de Deus é o reino, o poder e a glória. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Conforme nós já dizemos, o perdão de Deus está intimamente ligado à capacidade que eu tenho de perdoar o meu próximo. Mas se eu não perdoo, Deus também não perdoará. O texto segue falando do segundo exercício espiritual que muita gente se esquece e não faz, jejuar. E Jesus disse assim, olha, quando você jejuar, lava seu rosto, fique normal. Não tente ter uma espiritualidade para os outros. A sua espiritualidade deve ser para Deus, somente para você e Deus. Quando você orar, entra no teu quarto e ora o teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A mesma coisa se dá com jejum. A minha espiritualidade e a sua não deve ser para ser vista pelos homens, para receber o elogio das pessoas. Pelo contrário, deve ser algo íntimo, profundo, na quietude do meu lar, na quietude do meu ser, porque a religiosidade que se preocupa e que é feita para ser vista pelo outro é o caminho para a hipocrisia, é o caminho para a falha, é o caminho para o legalismo, é o caminho para o ritualismo e para o afastamento de Deus. Por isso a Bíblia deixa claro, quando orares, entra no teu quarto em secreto, quando jejuares, lave o seu rosto, para que não pareça aos homens que você está jejuando. Os piores pavões que nós conhecemos são os pavões espirituais, porque eles se sentem melhores do que os outros. Nós temos no nosso meio uma cultura muito comum de dizer fulano é uma mulher de oração, Beltrano é uma mulher de oração, um homem de oração. Isso me preocupa,
porque muitas vezes nós colocamos um peso muito grande sobre essas pessoas. Portanto, querido, nesse dia, ore apaixonadamente, fale com Deus, converse com Ele e siga essas orientações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.